Quais livros você considera essenciais na sua vida? Cara, um dos hábitos que eu não canso de falar aqui no canal é o hábito da leitura. E hoje eu preparei um vídeo com uns 8 livros que eu li e que mudaram de alguma forma a minha percepção sobre a vida. Fica ligado aí, depois da vinheta vai ter essa lista pra vocês. Como eu já falei, um dos melhores hábitos que eu desenvolvi nos últimos 5 anos, sem dúvida alguma, foi a leitura. Pelo menos um livro por mês é certo que eu vou cumprir aí com a leitura. Dependendo do tamanho do livro ou do tipo de leitura, um pouquinho mais ou um pouquinho menos, né? E durante esse período foram mais de 50 livros que eu consegui ler. Não que quantidade seja necessariamente a coisa importante aqui a se tratar, mas sim a qualidade dos livros. E quando eu falo de qualidade dos livros, é o quanto que o tipo da leitura impacta diretamente nas ações ou reflexões que você faz no seu dia a dia. Por isso eu preparei essa lista com os 8 livros que mudaram a minha vida, por que eles mudaram a minha vida, e eu quero compartilhar aqui com vocês. Lembrando sempre que praticamente todo ano eu faço um vídeo desse tipo, com dica de leitura, de como ler mais e tudo mais. Se você gosta dos vídeos desse canal, lembra de tocar no joinha, tocar no sininho, assinar o canal. Não se esquece, porque eu solto um vídeo novo pelo menos toda semana. O que eu mais quero na minha vida é conseguir passar para vocês um pouquinho do aprendizado que eu tive até o momento, para evitar que você cometa os mesmos erros idiotas que eu já cometi na minha vida. Beleza? Então vamos lá. A verdade é o seguinte, nessa lista eu incluí alguns dos melhores livros que eu já li na minha vida sobre filosofia, negócios, empreendedorismo, produtividade e alguns outros assuntos que se intersecionam aí no mundo de quem trabalha o autoconhecimento, o autodesenvolvimento, até mesmo para ser uma pessoa melhor, um empreendedor melhor, ou o que quer que você queira ser melhor, né? Então, vamos lá. No geral, esses livros são riquíssimos em conteúdo e eu acredito que a leitura, para quem está começando, alguns pode ser bem rápido, bem fluida, outros nem tanto, mas o importante é o seguinte, eu pelo menos gosto de ter sempre um marcador de texto na mão para que eu possa fazer marcações importantes durante o livro. Eu não sou do tipo de pessoa que tem o costume de rabiscar as páginas do livro, outras pessoas têm, eu não vejo problema nenhum nisso. O importante é você utilizar um sistema de notas funcional, que você possa tirar essas notas depois e levar para o dia a dia. Isso que muda um livro comum, um livro sem conteúdo, um livro raso, para um livro profundo, para um livro bom. Beleza? Lembre-se sempre disso. Esses livros que eu estou colocando aqui nessa lista, eles me impactaram de alguma forma o jeito, o modelo como eu enxergo o mundo. Todos eles trouxeram algum conteúdo, alguma coisa que me desse aquele estalo, aquele ahá, aquela coisa diferente que a gente geralmente espera que seja aprendido na escola, mas que infelizmente essa não é a realidade, né? Então, livros são uma excelente forma de você abrir os horizontes, expandir os seus modelos mentais, conseguir entender melhor o mundo, aprender com o erro e acerto dos outros. É muito mais barato do que você sair por aí batendo cabeça e errar e gastar dinheiro e gastar tempo e não conseguir se desenvolver da forma mais sei lá, adaptável possível, vamos dizer assim, né? Que os livros ajudam a gente a viver ou a transformar a nossa vida para vivermos de forma virtuosa, nos melhorando como seres humanos, porque aprendemos através deles e assim transformamos a nossa forma de enxergar o mundo e, se possível, também a forma de enxergar o mundo das pessoas mais próximas da gente. Então vamos lá para o 8º livro da lista. Muitos desses livros que estão na lista hoje estão aqui, por isso você não vai ver a capa deles. O 8º livro da lista é o The Motivation Hacker. Esse livro não existe em português, ele foi escrito pelo empreendedor Nick Winter. Ele só tem para Kindle, ele não tem versão impressa. E eu descobri esse livro através de diversos vídeos, acompanhando o canal do Thomas Frank. E o livro The Motivation Hacker eu li lá em 2018 e ele me ajudou a trazer de forma prática atitudes e mentalidades de como você pode hackear a motivação, porque a gente sabe que nem sempre a gente acorda motivado, então é importante a gente trabalhar a disciplina. Nesse livro, Nick Winter conta a história dos aprendizados que ele teve quando ele se isolou lá na Costa Rica para poder desenvolver a sua empresa de software. E
como que foi importante para ele, porque nesse período, além de desenvolver a empresa, ele precisou desenvolver uma disciplina diferenciada para poder manter a atenção com a sua noiva, que então virou esposa, e também em desenvolver algumas outras habilidades que ele se disponibilizou a aprender até o final daquele ciclo. Bem, o 7º livro da lista, vocês já sabem, eu sou um productivity freak, adoro produtividade, adoro fazer mais com menos, e é o que eu mais busco na minha vida, ser efetivo e ser produtivo. E o 7º livro da lista não podia ser diferente do que Hábitos Atômicos, ou Atomic Habits, que eu ouvi ano passado no Audible. Tem muita gente que já leu, tem no Kindle, tem livro físico, todos os links vão estar na descrição, todos eles são dos meus links dos afiliados Amazon, então se você compra o livro pelo link na descrição, eu ganho uma pequena comissão que é muito importante para me ajudar a manter a produção de conteúdo aqui no canal. Então se você gostou de algum desses livros, lembre de clicar no link ali de baixo, beleza? A few moments later. Seguindo, Hábitos Atômicos é um livro do James Clear, que ele demonstra sistemas de como você construir hábitos que são eficientes para a sua vida. Quando a gente fala de hábito, muitas pessoas pensam só em hábitos relacionados ao trabalho. E não é bem assim que a vida funciona, né? A gente tem hábitos que trabalham de toda forma. É o hábito de como a gente vai dormir, é o hábito de como a gente acorda, é o hábito da nossa alimentação, é o hábito dos exercícios, é o hábito da nossa limpeza mental, higiene mental. Tudo isso são hábitos. E aí, no livro, James Clear conta como que você pode construir um sistema eficiente de hábitos que você não falha. A verdade é que é o seguinte, né? Pesquisas já apontam que para você construir um hábito leva-se 21 dias, ou seja, você precisa de 21 dias ininterruptos fazendo aquela atividade sem errar. Quando eu digo ininterruptos é sem errar. 21 dias sem errar fazendo uma atividade para ela se tornar um hábito. O problema é que se você erra uma única vez, esses 21 dias resetam, volta do zero. Você tem que fazer 21 dias de novo sem errar. Então, a construção do hábito leva tempo, você precisa de dedicação. Precisa de esforço para se construir um hábito. E o 6º livro da lista também é um livro que eu ouvi no Audible, mas que eu recomendo você ler, porque vale cada palavra dele. Eu tenho ele no Kindle, eu ouvi e depois eu li no Kindle, que é o 12 Regras para a Vida, do Jordan Peterson. Jordan Peterson é um professor de psicologia, um psicólogo estudioso que faz muito sucesso aqui no YouTube com seus vídeos e suas palestras e suas aulas. Because in order to be able to think, you have to risk being offensive. Sem papas na língua, falando verdades que muitas vezes as pessoas não estão tão preparadas assim para ouvir. E ele compilou tudo isso que ele trouxe de conhecimento da psicologia e tudo mais para o seu livro 12 Regras para a Vida. E basicamente as regras que Peterson traz nesse livro são regras que você pode seguir individualmente, como uma pessoa simples, para simplesmente construir uma vida virtuosa, uma vida concisa, uma vida bem vivida. E que basicamente, assim, as regras são regras que têm 100% acionamento prático. Durante o livro, Peterson fala muito de tudo isso. E o quanto que você consegue ser uma pessoa boa sem ser um chato. O 5º livro dessa lista é um livro que só tem em inglês, infelizmente. E eu ouvi também no Audible, li depois no Kindle para poder sedimentar os conhecimentos. E é o How to be a Capitalist Without Any Capital, do Nathan Latka. Nathan Latka, empreendedor lá dos Estados Unidos, também investidor no mercado de SaaS, Software as a Service. Ele trabalha muito com startups e ele escreveu o livro How to be a Capitalist Without Any Capital para demonstrar como que ele praticamente, de forma concisa, construiu, obviamente, ele teve a empresa que ele fez uma venda ali, logo quando o Facebook estava bem em alta, fazer joguinhos no Facebook, ele foi uma das empresas que utilizou desse momentum e se deu bem, ele fez a primeira venda. E com esse dinheiro ele aprendeu a fazer dinheiro com mais dinheiro, ou seja, colocar o dinheiro para trabalhar para ele. Então ele coloca no livro lições práticas de como que você pode construir ativos que te rendem dividendos. Por exemplo, o seu Instagram pode ser uma forma disso. Assim, o livro é super prático, super interessante, obviamente muita coisa se aplica somente ao mercado norte-americano, porque as regras aqui no Brasil e a realidade do mercado é um pouquinho diferente.
Mas o que importa é a mentalidade que ele te ajuda a criar. A mentalidade de como você consegue construir, por exemplo, renda passiva através de ativos que você só usa para drenar ou sua atenção ou seus recursos, como dinheiro, ou seu tempo, por aí vai. O quarto livro da lista, cara, é um livro que durante muito tempo ele foi controverso para mim. Durante muito tempo ele esteve envolvido numa controvérsia e eu me recusava a ler. Mas antes de eu falar qual livro que é, você já assinou o canal? Já tocou no joinha? Já clicou no sininho para ativar as notificações? Então, lembre-se sempre de fazer isso, porque este canal depende muito da sua ajuda para eu continuar produzindo esses conteúdos. Eu sei que eu sempre tento colocar os melhores conteúdos aqui para vocês, mas eu preciso entender também se isso é valioso para vocês. Então, lembre-se sempre de assinar o canal e de tocar no joinha para que o YouTube ranqueie melhor este vídeo, beleza? Agora voltando ao quarto livro da lista, ele que foi muito controverso para mim durante muito tempo e eu me neguei a ler o livro só pelo título dele, é o Trabalhe 4 Horas por Semana do Tim Ferriss. E eu vou te falar o porquê que esse livro foi tão controverso durante tanto tempo na minha vida. Eu nunca acreditei que poderia ser possível trabalhar 4 horas por semana. Mas ao ler o livro e quebrar a barreira do título, eu consegui entender que na verdade o autor ele fez uma hipérbole, né? Ele exagerou no título. Não é uma realidade assim tão concisa de se trabalhar 4 horas por semana, mas você pode trabalhar 4 horas por dia, por exemplo, né? E que isso é completamente viável. O que Tim Ferriss coloca nesse livro? A experiência dele de como foi reduzir a jornada de trabalho de um workaholic, empreendedor workaholic, para um empreendedor que vive um estilo de vida que hoje muitas pessoas conhecem como nômade digital, né? E ele tinha um e-commerce e ele conta nesse livro como que você consegue trabalhar e construir sistemas para que te libere horas ao dedicado, para você poder só fazer as coisas em que seu melhor potencial já está dedicado. Isso foi uma mudança de paradigma para mim. Foi um livro que eu devorei em questão de 3 dias. Eu finalizei o livro. A terceira posição é um livro que, quando eu li a primeira vez, não é que eu fiquei somente impactado. Foi um livro que me colocou numa condição de perceber o quanto que, obviamente, os personagens nele retratados pela autora são uma condição heróica, porque é o tipo de literatura, de romance que Ayn Rand fez, né, na verdade. Mas em A Nascente, esse livraço aqui, que são 2 volumes, esse daqui é uma edição mais antiga, já foi reeditado, tá com uma capa diferente, mas eu gosto muito dessa edição clássica, da editora Arqueiro. Ayn Rand escreve sobre um arquiteto, Howard Hawks, e como que ele constrói a sua carreira. E dentro disso daí, nesse contexto desse romance, existem alguns personagens que a gente vê muito ainda existir no dia de hoje, né? Então um romance com uma pegada filosófica de construção de valores, né? Do ser humano como uma condição heróica através dos seus valores e utilizando suas virtudes para realizar esses valores. E isso é a condição de uma vida feliz, de uma vida completa. Na posição número 2, tem muita gente que não gosta do cara que é retratado no livro. As pessoas acham ele muito rockstar, o Elon Musk. Essa biografia escrita pelo jornalista Ashley Vance foi um baita hit, best-seller durante muito tempo. E esse livro conta como que o empreendedor Elon saiu lá da África do Sul desde sua infância e chegou aos Estados Unidos na condição hoje de fundador, CEO da SpaceX, da Tesla, SolarCity, Boring Company e muito mais, né? E tudo isso é contado na jornada de todas as empresas que ele fundou. É até engraçado porque se a gente for analisar a história contada aqui nesse livro, a gente consegue perceber muito que há um paralelo, por exemplo, com o personagem do Tony Stark nos filmes da Marvel. Agora, minha querida, uma coisa é questionar a versão oficial e outra coisa é fazer acusações ou insinuar que eu sou um super-herói. Eu não disse que era um super-herói. Dizem que Robert Downey Jr. se inspirou muito na personalidade de Elon Musk para poder construir o personagem de Tony Stark nos filmes da Marvel.
Se é verdade ou não, não sei te dizer, mas a verdade é a seguinte: Elon é uma personalidade e tem uma condição empreendedora absurda. Eu concordo com as formas como ele trabalha, não totalmente, né? Longas horas, 120 horas por semana de trabalho. Eu, ser humano, Vitor, não tenho condição de fazer isso. Mas ele é uma pessoa completamente fora da curva. E para finalizar, chegamos no primeiro livro da lista e quero ver se você adivinha qual que é. Não vale ler na descrição, porque eu já coloquei ali de qualquer jeito. Mas o primeiro livro da lista, ele mudou demais a minha concepção de vida. Foi o livro Essencialismo, do Greg McKeown. Não sei se é assim que se fala. Mas Essencialismo, esse livro deveria ser um must-read para qualquer empreendedor. Aliás, eu acho que para qualquer pessoa que se aventura no mundo produtivo. Seja como empreendedor, seja como empresário, seja trabalhando, seja prestando serviço, não importa. Esse livro, ele simplesmente demonstra como que a capacidade de foco e focar no que é essencial, muito do que eu falo da lei de Pareto, é importante para se fazer a diferença na vida. É engraçado que a lição principal que eu tirei desse livro é que é o seguinte: boa parte das coisas em que a gente se preocupa e dedica atenção não é a coisa que é o nosso 80-20, que é a nossa meta crucialmente importante, a coisa que realmente vai fazer a gente mudar de condição naquele projeto, naquela tarefa, naquela atividade ou naquele objetivo que você tem na sua vida, né? Essencialismo fala muito disso, para a gente parar de dispersar a energia em diversas iniciativas sem sentido, que não trazem tanto objetivo, tanta clareza e tanta melhoria para a nossa vida, para a gente passar a entender o que é o nosso 80-20, assim sobrar tempo para as coisas que a gente realmente quer fazer, para as coisas que realmente são importantes, como nossa família, nosso lazer, viver a nossa vida, poder viajar, enfim. Essencialismo por si só é um baita livrão. Poderia ser um vídeo só sobre esse livro, mas ele é o primeiro da lista e eu recomendo que você leia, porque eu li no Kindle, tem coisa de um mês que eu li esse livro e até hoje ele me impacta demais. Sempre que eu me vejo um pouco perdido nas coisas que eu preciso fazer, eu lembro das lições desse livro. Eu lembro que o quão importantes são as lições lá de Vilfredo Pareto, do nosso 80-20. A gente não precisa fazer muita coisa, a gente precisa fazer poucas coisas e a gente precisa fazer essas coisas bem feitas. Basicamente é isso. Então, gostou da lista? Esses foram os 8 livros que mudaram a minha vida. Eu adoraria se você se inscrevesse no canal e deixasse aqui nos comentários o livro que você acredita dessa lista que pode mudar a sua vida também. Ou se você já leu ou que você pretende ler. Lembre-se sempre, não esquece, dá aquela voadora no like, ativa o sininho, compartilha com um amigo, porque eu te espero no próximo vídeo. Um abraço e tchau!